Olá a todos e todas, eu sou Emily, graduanda de Ciências Biológicas, bacharelado aqui da Universidade Federal de Pernambuco, e estamos em mais um episódio do Transcrição. Hoje falaremos sobre um tema que é muito especial, genética do câncer, dessa vez com Amanda Moreira Gonçalves de Aguiar, que é especialista em hematologia clínica e laboratorial aqui da Universidade Federal de Pernambuco, atualmente doutoranda do programa de pós-graduação em genética e biologia molecular da UFPE também, tendo como orientador o professor doutor Antônio Roberto. Seja muito bem-vinda, Amanda, é um prazer recebê-la conosco hoje. Obrigada, boa tarde, agradeço pelo convite. Boa, Amanda. Eu queria começar toda a nossa conversa, a nossa entrevista, com uma pergunta principal. O que é câncer? Essa é a pergunta que todo mundo se questiona muito, né? O que é o câncer? O câncer, ele deriva de uma palavra grega, que é carquinos, que nada mais é do que caranguejo. Tem um livro que é muito bom, que eu recomendo muito, geralmente, nas conversas que a gente tem sobre câncer, que é o Imperador de Todos os Males, que é do Siddhartha Mukherjee, né, o autor. Ele é um médico oncohematologista, e ele descreve muito o câncer. Essa palavra caranguejo, né, inclusive o caranguejo, ele faz parte da capa do livro, por conta da formação do tumor que a gente tem, e ele forma, né, a angiogênese, que são os vasos sanguíneos, então ele fica com o formato de caranguejo. Então, o câncer, ele vem derivado dessa palavra, e nada mais é do que uma doença multifatorial que acarreta em alterações do ciclo celular. Então, a gente tem o ciclo celular, né, que ele ocorre através da meiose e da mitose, e esse ciclo, quando eu tenho qualquer perturbação nesse ciclo, isso acarreta em alteração naquela célula. Então, a gente fala que é uma célula anormal que tem a capacidade de crescer, de proliferar muito mais do que as outras células. Então, o câncer, ele é definido como isso, né? Uma doença multifatorial causada por alterações genéticas que desregulam o ciclo celular e permitem, no caso, uma proliferação de células anormais no organismo. Então, essa é a definição, mais ou menos, do que é o câncer, né? Até que ponto os fatores ambientais e genéticos interagem no desenvolvimento do câncer? A gente pode dizer que tem algum fator que pesa mais do que o outro no risco do desenvolvimento de um câncer? Sim, tem vários fatores, né? A gente tem fatores hereditários. Os fatores hereditários em alguns tipos de câncer, eles influenciam muito. Um exemplo clássico é o câncer de mama, né? Então, a gente tem alterações em dois genes principais, que é o BRCA1 e o BRCA2, eles também são chamados de BRCA1 e BRCA2, que quando eu tenho, né, a alteração desses genes em algum familiar, seja a mãe, a avó, existe uma certa chance do filho, né, da filha vir com alteração nesses genes. Então, eu tenho os fatores hereditários. Tenho alguns fatores também, como, por exemplo, o uso de cigarro. Então, quando a gente tem o uso excessivo de cigarro, existe uma grande chance de ter o desenvolvimento de câncer de pulmão. E isso é bem evidente em diversos estudos, já é mais do que comprovado. A gente também tem fatores até mesmo como a radiação ultravioleta. Então, a gente tem o próprio sol. Se a gente pegar muito sol, a grande chance da gente desenvolver um câncer de pele. Então, é multifatorial por conta disso, né? O câncer é multifatorial por conta disso. Existem uma série de fatores hereditários, ambientais, que podem levar para a disposição ao câncer. Então, a gente tem até, dentro desses grupos de alterações, o que a gente chama de, hoje em dia, que está emergindo muito no estudo do câncer, de epigenes, que são genes modificados por alterações ambientais. Então, que hoje em dia a gente escuta falar muito de câncer, porque o ambiente que a gente vive, ele é muito propício ao desenvolvimento de alguns tipos de câncer que a gente tem hoje em dia. Certo. O que exatamente significa quando a gente diz que uma pessoa ela tem uma mutação genética associada ao câncer? Por que algumas mutações genéticas podem levar ao câncer e outras não podem? Então, porque para você ter o câncer, eu preciso de mutações que afetem genes associados ao ciclo celular, principalmente. Então,
mutação em si. Existem diversos tipos de mutação, mas eu vou falar de mutação pontual, por exemplo, que é a mais conhecida, assim, que é mais fácil de falar, né? A mutação pontual, ela nada mais é do que a substituição em alguma área do meu DNA de um aminoácido, seja no caso de um nucleotídeo que acarreta em um novo aminoácido, e isso gera uma mutação. Então, o que quer dizer com mutação? É uma proteína que ela sofreu uma alteração nesse processo ali de replicação do DNA. Então, quando a gente tem a replicação do DNA, a gente tem diversos tipos de proteínas e enzimas que vão auxiliar no processo de replicação do DNA e corrigir erros durante esse processo de replicação. Quando eu não tenho como corrigir esses erros, eu posso ter uma de mutação, que é justamente uma substituição de um nucleotídeo, e aí isso acarreta numa proteína alterada por conta desse processo. Então, isso que quer dizer mutação. Algumas mutações não acarretam em câncer, porque muitas vezes elas são corrigidas antes mesmo de se tornarem proteínas, no caso, os genes serem codificados em proteínas. E o outro ponto também é que, para que eu tenha o câncer, eu preciso de mutações em genes específicos, associados a ciclo celular. Então, quais são esses genes? A gente tem principalmente os proto-oncogenes e a gente tem os genes supressores de tumor, que auxiliam muito nesse processo da divisão, né? Então, os proto-oncogenes, por exemplo, a gente tem muitos genes associados à proliferação. Então, eles precisam estar ativos para auxiliar ali no processo de proliferação celular. Quando eu tenho mutações nesses genes, eles se tornam o que a gente chama de oncogenes, certo? Então, esses oncogenes, eles estão constitutivamente ativos. Então, eles acabam mantendo o ciclo celular sempre ativo. Por isso que ocorre essa proliferação exacerbada no câncer. O gene supressor, ele já é o contrário, ele atua como um freio na divisão celular. E aí, quando tem alterações nesses genes supressores, eu acabo tendo, por exemplo, uma proteína alterada que não consegue enviar a informação, por exemplo, de que aquela célula entre em um processo de apoptose. Então, isso acaba acarretando também na proliferação e mortalização daquela célula. O exemplo clássico que a gente vê muito é a proteína TP53, né, que é um gene supressor de tumor, mas quando ela está alterada, ela não consegue enviar a informação para a divisão celular. Então, é por isso que muitas vezes algumas mutações não vão levar ao câncer, mas mutações que estão associadas diretamente à divisão celular podem acarretar na neoplasia. Como é que os pesquisadores eles descobrem quais são esses genes que estão associados ao desenvolvimento do câncer? Então, são genes que participam de vias específicas, né? Então, o que se faz quando você tem alguma suspeita de algum tipo de câncer, ou alguma suspeita, no caso, de uma doença no geral, e como tudo se inicia? Basicamente, muitas vezes acontece por sequenciamento, então, os pesquisadores dos primórdios que foram descobrindo, né, os cânceres e as alterações associadas a eles, muitas vezes eles fizeram o que a gente chama de sequenciamento, ou a biologia molecular no geral, além do sequenciamento, né? Então, a gente tem, por exemplo, a PCR em tempo real. Então, a partir dessas análises, é possível você identificar, olha, eu tenho a sequência mãe, que é uma sequência de referência que a gente utiliza aqui, e esse paciente aqui, ele tem alteração em uma determinada região do meu DNA. Então, essa alteração em uma determinada região do meu DNA está me dizendo que aquele paciente ele tem uma modificação naquele gene. Então, ele tem uma alteração naquele gene. Então, esse gene ele passa a ser estudado como um principal fator para o câncer, e aí ele pode ser estudado também em outros tipos de câncer, porque a questão do câncer é que ele não é uma única doença, né? Então, ele é um grupo de doenças, mas que eles são definidos como câncer por causa de fatores em comum que eles possuem. Interessante. Quais seriam os principais tipos de cânceres e por que alguns deles são mais comuns e outros são mais raros? Por exemplo, o câncer de língua, né, que aparenta ser menos prevalente do que, por exemplo, o câncer de mama. Então, tudo vai depender até da questão da divisão celular. Então, existem, por exemplo, eu vou trazer um pouquinho para a minha área de hematologia. Quando a gente está falando de
formação das células sanguíneas, a gente está falando de um processo que ocorre todo dia. Então, as células sanguíneas, elas estão se dividindo e se diferenciando todo dia no nosso organismo. Então, a gente tem uma produção diária de trilhões de células. Então, ela está sempre ativa. É uma divisão celular muito ativa. Então, consequentemente, qualquer alteração que acarrete numa perturbação dessa divisão pode levar ao desenvolvimento de um câncer, né? No caso, essa neoplasia hematológica. Então, existem fatores e a questão da divisão, né? De muitos lugares, a língua é uma região, por exemplo, que a gente não tem um grande nível de divisão celular, como, por exemplo, em outros órgãos, certo? Então, tem essa questão, a questão da replicação. Quando a gente está falando de divisão celular, a gente precisa que o DNA ele se replique, então essa replicação ela pode acabar acarretando em alguma alteração. Então, tudo vai depender da região. Então, por exemplo, quando a gente está falando de câncer de pulmão, por que o câncer de pulmão ele é agressivo, mas é muito mais associado ao cigarro? Porque o cigarro leva a alterações na minha divisão celular que antes não estavam ali. Então, é muito difícil a gente ver uma divisão celular, por exemplo, anormal quando eu não tenho algum fator. Então, tudo vai depender do nível que aquela célula está se dividindo, da linhagem, no caso. Então, eu tenho diversas linhagens germinativas distintas, então vai depender da linhagem da célula. Então, tudo isso vai variar no desenvolvimento ou não do câncer. Bom, eu vou falar do principal supressor de tumor que eu já tinha falado anteriormente, que é o TP53. Ele o gene em si é o P53 e ele codifica uma proteína que a gente chama de TP53. O TP53 ele está presente em diversos tipos de câncer, Então, inclusive, quando eu tenho uma alteração familiar em relação ao TP53, eu posso ter o que a gente chama de síndrome de Li-Fraumeni, que é uma síndrome associada à modificação do TP53, que a própria família, a prole dessa pessoa, também vai vir com modificação em TP53 e ele tem a suscetibilidade de desenvolver diversos tipos de câncer no decorrer da vida dele, independente do tipo. Então, a TP53 é uma das que é mais falada e é mais agressiva também. Então, quando eu tenho alteração nessa proteína, eu tenho uma maior agressividade ao câncer. Quando a gente está falando de proto-oncogenes, que são ativados a oncogenes, a gente está falando de muitos genes da família de sinalização celular. Então, a gente tem genes como, por exemplo, o RAS, tá, que está associado à sinalização celular. Então, quando ele está alterado, eu tenho ativação constitutiva desse gene e da proteína RAS, que acaba acarretando em uma proliferação exacerbada. Existem fatores de transcrição, tá? Então, esses fatores de transcrição, eles alteram diretamente também a minha relação com o processo de diferenciação celular. Vou dar um exemplo também de uma proteína que ela está muito mutada em casos de leucemia, que é um tipo de câncer também. Então, essa proteína é o FLT3, que também é associado à sinalização celular. Então, eu posso ter uma alteração nessa proteína. Alguns fatores de crescimento, né, como o próprio CBP-alfa, que é um fator de transcrição, tá? Então, é impossível eu falar de tudo, porque é uma lista muito grande. Então, o câncer, ele tem diversas alterações associadas a eles, já descritas, mas é claro que alguns genes são mais predominantes em determinados tipos, mas eu falei mais um pouco de um geral, que é o TP53, que está alterado em diversos tipos de câncer e pode se dar em qualquer tipo de câncer, provocar, né, qualquer tipo de câncer, e é muito agressivo. Perfeito. Amanda, você pode falar um pouco para a gente qual é a importância do aconselhamento genético, tanto antes quanto depois, né, dos testes genéticos para detectar as mutações, né, relacionadas ao câncer, e como é que isso ele pode ajudar as famílias a entenderem melhor os riscos? É muito difícil a gente falar sobre aconselhamento genético, porque é muito complexo, né, a gente falar sobre câncer. E falar sobre câncer com quem não é da área é mais difícil ainda. Então, a gente chegar para uma família e falar, você precisa fazer aconselhamento genético, ele vai ficar, por quê? Sabe? Eu não vejo qual é a necessidade.
Mas qual é a importância do aconselhamento genético? Por conta de muitos genes que são hereditários. Então, a gente tem, por exemplo, o gene do retinoblastoma, o RB1, né, que é um caso hereditário. A gente tem o BRCA1, BRCA2, como eu já havia falado, que é um gene associado ao câncer de mama. Então, digamos que o seu familiar, seja sua mãe, sua avó, ela tem histórico de câncer de mama, ela teve câncer de mama ou câncer de ovário, de útero. E aí você decide fazer um aconselhamento genético porque a sua mãe teve câncer. Então, é um caso, vou até trazer um caso famoso, que foi o caso da Angelina Jolie, né, a atriz, que ela retirou a mama e retirou o útero por conta de um aconselhamento genético que ela fez. Então, ela fez a análise dos genes, porque a mãe dela tinha tido câncer de mama, e ela descobriu que ela tinha uma grande chance de desenvolver, porque esses genes dela estavam alterados, estavam modificados. Então, ela resolveu retirar a mama e retirar o útero antes que ela viesse a desenvolver. Então, essa é a importância do aconselhamento genético, é você prevenir antes que aconteça. Agora, o aconselhamento depois do tratamento, ele é importante para você acompanhar, no caso, a doença. Então, digamos assim, no caso da leucemia, que é o que eu trabalho no meu laboratório de biologia molecular, a gente tem, né, o acompanhamento dos níveis de genes, né, de proteínas que são associadas a diversos tipos de leucemia. Então, o paciente ele faz acompanhamento para ver como é que está o nível daquela proteína no organismo dele. Porque aí, dependendo de como tiver, ele faz um tratamento mais intenso ou modifica a metodologia de tratamento para que consiga combater o câncer. Então, o aconselhamento genético antes, ele é importante para que você evite desenvolver a doença. E o acompanhamento genético depois é importante para que você veja em que grau a sua doença está e se o tratamento está sendo efetivo ou não. Então, essa é a importância do aconselhamento. Um outro ponto, por exemplo, eu tenho uma colega que ela desenvolveu uma leucemia, mas na família dela existe a questão de instabilidade cromossômica. Então, essa instabilidade cromossômica já pode acarretar no câncer, principalmente por conta da anemia de Fanconi, certo? Que muito a irmã dela, se eu não me engano, tem, e aí pode desenvolver. Então, ela já era importante fazer um aconselhamento genético por causa desse histórico na família. Então, essa é a importância do aconselhamento para você prevenir o câncer antes que ele venha à tona, né? Falando um pouco sobre hereditariedade, né? Essa capacidade de ser passada dos pais para os filhos, todos os cânceres, eles podem ser herdados? Não. Todo câncer é genético, mas nem todo câncer é hereditário, certo? Então, existem os que a gente chama de mutações adquiridas. Então, você adquire com o tempo. Então, não é... Tem muita gente que tem a visão de que o câncer é herdado, mas ele não necessariamente é herdado. Ele é genético, mas não necessariamente é herdado, entendeu? Então, eu tenho tipos de câncer que realmente preciso acompanhar por questão familiar, mas eu tenho outros tipos de câncer que eles acontecem por conta de mutações que são adquiridas no decorrer da vida, seja por estilo de vida, seja por algum caso em específico. Eu gosto geralmente de trazer exemplos porque fica mais fácil de entender. Então, um exemplo clássico de mutação adquirida foi o caso de Chernobyl, né? Então, quando teve a explosão da usina, muitas das pessoas que sobreviveram, mas que tiveram contato com a radiação, vieram a desenvolver câncer depois. Então, isso foi porque eles adquiriram devido à radiação. Então, nem todo câncer ele é hereditário. A pessoa pode adquirir no decorrer da vida. Então, não se trata apenas de genes, né? Também tem uma grande influência dos fatores ambientais. Né? Exatamente, mas os fatores ambientais acabam modificando os genes. Então, é genético, porque eu tenho as modificações no gene, mas os fatores ambientais influenciam muito. Por que a gente fala tanto de câncer hoje em dia, né? É porque, primeiro, a gente diagnostica mais rápido o câncer do que era há muito tempo atrás.
né? Antes era uma doença pouco falada, porque existiam outras questões no meio que deixavam o câncer um pouco de lado. Hoje em dia a gente consegue falar mais de câncer, a gente consegue diagnosticar melhor o câncer. E o estilo de vida que a gente está levando hoje em dia acaba trazendo a necessidade de falar um pouco mais sobre o câncer. Então, um exemplo clássico é o uso de agrotóxicos, o uso de conservantes no alimento. Tudo isso pode, de alguma forma, influenciar nos seus genes. E a gente chama isso de epigenética. Tá? Então, a epigenética é uma parte da genética que vem surgindo com uma força enorme, que é a capacidade dos genes serem silenciados ou não. Então, tudo isso vai depender de fatores externos e internos. Então, o fator ambiental, ele é um fator muito decisivo em diversos tipos de câncer. Muito, muito interessante isso. Bom, eu queria perguntar para você quais seriam as principais questões éticas, né, que vocês trabalham com pessoas, e sociais que são envolvidas na divulgação dos resultados desses testes genéticos, né? Especialmente quando se trata de predisposição ao câncer. Sim. Eu vou falar trazendo para a área da pesquisa, tá? Porque quando a gente faz o uso de amostras de paciente, por exemplo, para uma pesquisa científica, a gente precisa submeter o comitê de ética, né? O que a gente chama de comitê de ética. Porque são amostras de pessoas. Então, o que acontece nesse caso? A gente precisa que essa pessoa saiba o que a gente está fazendo com essa amostra dela. Então, ela precisa estar ciente e concordar com isso para que a gente possa prosseguir com esse processo. Vou trazer um outro exemplo, porque eu gosto realmente de trazer exemplos. A gente fala muito das células HeLa, que são células de câncer de útero, são células que são usadas em laboratório, mas elas não foram aprovadas pela Henrietta Lacks, que foi a paciente que teve o câncer de útero. Essas células elas foram tiradas dela, não passaram por processo de ética ou de informação de pesquisa, retiraram essas células, cultivaram e elas se imortalizaram e ela é utilizada até hoje, mas a família da Henrietta não recebeu um centavo por isso. Então, essa é a importância de trazer a ética junto. Pois é, tem um livro que é muito interessante, que é A Vida Imortal, de Henrietta Lacks, que fala sobre a história da Henrietta, que é justamente isso. Então, não teve esse lado ético. Você percebe que a ciência acaba se tornando suja, às vezes. Então, a gente, ao invés de ajudar, a gente está dificultando para outras pessoas para tentar ajudar um outro grupo. Então, não é assim que funciona. Então, a gente precisa ter esse lado da ética para que a gente consiga fazer um trabalho limpo e justo para todo mundo. Há uma grande dificuldade de fazer, assim, de incentivar os pacientes a participarem dessas pesquisas, porque eu, particularmente, eu trabalho com síndrome de Turner, né? Então, sim, é muito desgastante para o paciente já passar por todo o processo da síndrome, da doença, do câncer, e ainda se voluntariar para participar de uma pesquisa, né? Então, é desgastante. Vocês têm uma grande dificuldade de conseguir pessoal, voluntários? Olha, a gente até que não, porque os pacientes que chegam para a gente, é porque o caso da gente acaba sendo um pouco mais complicado, porque a leucemia mieloide aguda ela é muito agressiva mesmo. Então, em alguns casos, as amostras que chegam para a gente, o paciente, ele inclusive já faleceu. Então, a gente tem, no caso, mais uma questão familiar, então a gente consegue obter informação por familiar, por protocolo, por prontuário, porque é uma doença muito agressiva, então acaba sendo um pouco mais difícil. Mas, no grupo de pesquisa da gente, por exemplo, a gente tem, além das leucemias, a gente tem também as anemias, mas os pacientes com anemia também, eles aceitam, eles assinam o termo, eles concordam. Então, a gente não chega a ter problema no laboratório com essa questão. Apesar de ser muito complicado, né, de ser uma doença difícil, que o paciente já está passando por muito processo, mas ainda assim eles aceitam. Bom, já que a gente entrou nessa parte de falar sobre pesquisa, eu queria que você falasse um pouco sobre as áreas que são mais promissoras para a pesquisa
nessa parte de genética sobre o câncer, né? E como, na sua visão, essas áreas mais promissoras, né, elas podem impactar o diagnóstico e também o tratamento nos próximos anos em relação ao câncer? Olha, hoje em dia eu acho que falar de câncer já é muito promissor, né? Porque o câncer em si, ele é muito difícil. Eu vejo muito comentário na internet. Ah, se sabe como o câncer funciona, por que que não tem tratamento? Por que que não consegue curar logo ou resolver logo? É uma coisa que perguntam muito sobre, né? Então, qual é a dificuldade hoje em dia? É porque é uma doença muito heterogênea. Então, é uma doença que eu tenho não só um gene associado a ela, eu tenho vários genes associados. E isso acaba comprometendo, dificultando, né, a terapia. Até porque a monoterapia em si, ela não é uma opção hoje em dia para muitos tipos de câncer. A gente precisa usar uma terapia combinada para que tenha um efeito em determinados tipos. Qual é a área que eu acho promissora hoje? É desenvolver mecanismos que facilitem o tratamento do paciente. Então, eu não digo isso só para a leucemia, mas eu digo isso para outros tipos de câncer. Então, cânceres que são mais agressivos, como câncer de pâncreas, por exemplo. O que eu posso fazer? Já tem alguns cânceres que, inclusive, são muito difíceis de você identificar qual é o gene exatamente que está fazendo alguma alteração ali. Então, eu digo sobre a identificação de marcadores, sabe? Então, marcadores esses que tenham um potencial para que seja utilizado para o tratamento de um paciente. Então, é identificar um marcador que ele consiga ser modificado com um determinado tratamento. Então, hoje em dia, a área que eu vejo muito mais visando a melhoria para o paciente é justamente focar na genética voltada para o tratamento do paciente. Eu queria entrar agora um pouquinho a leucemia mieloide aguda, né, também chamada de LMA. Eu queria que você falasse pra gente o que é a leucemia mieloide aguda e como é que ela se diferencia das outras formas de leucemia. Uma pergunta muito interessante, já entrou logo na minha área. Então, quando a gente está falando de leucemia, a gente está falando de processos que levaram a alterações na hematopoese. Tá? Então, o que é a hematopoese? É a formação das células sanguíneas. Então, quando a gente pega aquele hemograma, a gente vê eritrócitos ou hemácias, né, leucócitos, plaquetas. Aquelas células que estão ali naquele hemograma, elas foram todas produzidas na nossa medula óssea. Então, para que elas fossem produzidas, elas passaram por processo de divisão, então elas passam por diferenciação celular, e uma série de fatores intrínsecos e extrínsecos que auxiliam nesse processo. Então, eu tenho uma célula em comum, que ela tem a capacidade de se diferenciar em qualquer uma dessas células do sangue, que é a célula tronco hematopoética. Então, essa célula tronco hematopoética, ela consegue se manter, porque ela é uma célula mais imatura, e consegue se diferenciar em outra célula, para que dessa forma eu tenha a manutenção da minha medula óssea de acordo com as minhas necessidades. O problema é, quando eu tenho alterações em fatores que estão auxiliando nesse processo da hematopoese, eu posso ter uma modificação nesses precursores hematopoéticos, a célula tronco hematopoética e os seus precursores. Então, acaba tendo o que a gente chama de leucemia, certo? Então, qual é a diferença? Existem as leucemias agudas e eu tenho as leucemias crônicas. É pelo quadro de velocidade da doença e também a presença de células imaturas. Então, a leucemia aguda, ela é um processo muito mais rápido, então o paciente, ele desenvolve muito rápido, a gente tem que começar com o tratamento logo, porque senão ele vai desenvolver e vai ficar cada vez mais grave, é uma doença, por isso que a gente chama de aguda, e eu tenho a presença de células imaturas, que são os que a gente chama de blastos, tá? Então, blasto não é para aparecer em um paciente normal quando a gente olha uma lâmina. Então, quando a gente tem essa grande quantidade de células imaturas que não têm função, elas estão ali simplesmente substituindo todo o tecido hematopoético, a gente tem o que a gente chama de leucemia aguda. A leucemia crônica, ela já é mais associada a processo de proliferação. Então, as células, elas conseguem se diferenciar ainda, mas elas proliferam muito. E é crônica porque o estado dela é lento, a progressão dela é lenta.
certo? Então, ela não é agressiva como uma leucemia aguda. Ela tem uma progressão muito mais lenta do que as agudas. Dentro do grupo das agudas, aí sim a gente tem a leucemia linfóide aguda e a leucemia mieloide aguda. A leucemia mieloide aguda e linfóide, a diferença é o braço que vai ser atingido nesse processo. Quando a célula-tronco ela se diferencia, ela pode seguir para 2 ramos, por assim dizer. Você lembra bem, né? Porque você pagou a hematologia. Ela pode ir para 2 ramos, que é o ramo linfóide, que é o ramo linfóide e o braço mieloide. O braço linfóide, ele está associado aos linfócitos, e o braço mieloide, ele está associado a todas as outras células que não sejam os linfócitos. Então, a gente tem os eritrócitos, as plaquetas e os leucócitos, exceto linfócitos. Então, dependendo da modificação, essa modificação pode acarretar o braço mieloide, pode acometer o braço mieloide, ou pode acometer o braço linfóide. E aí, por isso que a gente tem os tipos diferentes, porque eu tenho diversas modificações que podem afetar níveis diferentes da minha hematopoese. É basicamente por conta disso que a gente tem diferentes tipos de leucemias. Então, a leucemia mieloide aguda, que é hoje em dia a leucemia que eu trabalho, ela é uma leucemia que acomete o braço mieloide, então a gente tem alterações nos eritrócitos, nas plaquetas e nos leucócitos, exceto linfócitos. E ela é uma doença heterogênea. A gente fala heterogênea porque eu tenho uma série de modificações que são associadas a ela, seja modificações por mutação, seja modificação no cariótipo, então por citogenética, ou modificações epigenéticas, então são muitas alterações associadas a elas. Por isso que a gente fala que é uma doença heterogênea. Então, a leucemia mieloide aguda também tem subgrupos, então é muita coisa. A gente fala que leucemia mieloide aguda para facilitar, mas dentro da leucemia mieloide aguda, a gente tem toda uma classificação que foi gerada pela Organização Mundial da Saúde para que a gente consiga trabalhar em cima dela, mas é muito complexo. Eu percebi quando eu fazia hematologia que é um pouquinho complexo, né? São muitos subtipos, né? Eu lembro disso. E né, são poucos até, né? Bem nada, assim. Mas são realmente, falando sério, realmente são muitos, né? São muitos subtipos que tem da LMA. Mas eu queria que você falasse quais são esses subtipos, né? Não precisa ser de todos, mas tem algum que ele é mais frequente, que ele resulta em algo mais agressivo? E eu queria também que você me falasse como é que essa classificação ela pode influenciar na abordagem terapêutica, né? No prognóstico do paciente. Perfeito. Sim, eu tenho dentro de grupos, né, subtipos que são mais agressivos. Então, eu vou falar de um subtipo que ele não é agressivo, ele já, inclusive, tem tratamento e depois eu parto para os mais agressivos. De acordo com a classificação da Organização Mundial da Saúde, a gente tem um subtipo de leucemia que é a leucemia promielocítica aguda. Antes, a gente tinha uma classificação distinta, que é a classificação FAB, que era muito utilizada, que classificava a leucemia mieloide aguda em 7 tipos. Só que ela caiu em desuso por causa de fatores, inclusive, de inclusão de biologia molecular que precisava. Mas a Organização Mundial da Saúde definiu, né, outros grupos, que aí aumentou mais ainda a quantidade de grupos. E aí a gente tem, dentro desses subgrupos, a leucemia promielocítica aguda. Ela tende a ser uma leucemia mais madura, bem entre aspas mesmo, porque ela é um pouco mais diferenciada do que os outros tipos. E aí, o que acontece? Existe uma modificação em específico nela que está associada, né, com essa leucemia, que é a translocação 15-17. Então, é a translocação entre o cromossomo 15 e o cromossomo 17, que acarreta num gene de fusão e, consequentemente, numa proteína de fusão, que é a PML rara. Então, a PML rara, o que tem de diferente nela? É esse rara. O rara é um receptor de ácido retinóico. Então, qual foi o pensamento dos pesquisadores? E se a gente tratar esse paciente com o ATRA, que é um ácido transretinóico? Então, o ATRA, ele bloquearia a formação desse gene de fusão, né, essa transcrição, porque ele ligaria ao receptor do ácido retinóico. Então, eles pensaram nisso e aí desenvolveram essa terapia com ATRA. Então, hoje em dia, a leucemia promielocítica ela é tratada com ATRA mais quimioterapia.
Nesse caso, eu estou falando do Brasil, mais quimioterapia, mas em outros países mais desenvolvidos, a gente, inclusive, nem utiliza mais quimioterapia para o tratamento dessa doença, da leucemia promielocítica aguda. Eles utilizam arsênico, que é literalmente veneno, só que em doses mais baixas, e aí eles não usam mais a quimioterapia. Então, é o atra combinado com arsênico, e o paciente ele consegue viver muito bem. Ela é uma doença agressiva no começo se ela não for tratada, porque ela pode provocar sangramentos. Mas o tratamento dela já é muito bem estabelecido. Um exemplo agora de uma leucemia mais agressiva. Existem as leucemias que a gente chama de cariótipo complexo. São a leucemia mieloide aguda com cariótipo complexo. Então, é quando eu tenho 3 ou mais alterações no cariótipo. Ou seja, quando a gente está falando de citogenética, a gente vê 3 ou mais alterações nos cromossomos. Então, isso acarreta num pior prognóstico para o paciente. Então, o paciente que ele tem um cariótipo complexo, ele é muito difícil de ser tratado com quimioterapia. Ele precisa de um transplante. Então, é muito mais agressivo por conta dessa quantidade de modificações que a gente tem. Um outro exemplo, células que são mais imaturas. Então, uma leucemia mieloide aguda com células muito mais imaturas também é mais difícil para o paciente, porque essa célula ela, inclusive, consegue se manter na medula óssea após o tratamento. Então, a chance de recaída do paciente, ela é muito grande. Então, a gente vê que existe um leque de variações. Eu poderia passar muito tempo aqui falando sobre as alterações da Organização Mundial da Saúde, mas elas são definidas principalmente pelas modificações. Então, dependendo da modificação genética, epigenética, citogenética, no geral, a gente define essa leucemia. E aí isso impacta no tratamento do paciente porque a gente trata de acordo com uma estratificação de risco. Então, a gente tem o grupo que é definido em favorável, intermediário e adverso. A LMA, ela tem alguma faixa etária específica? Ou ela pode afetar pacientes de qualquer idade? E se tem uma faixa etária específica, como é que a idade ela pode influenciar? Como é que influencia? Por que é tão incidente nessa idade? Boa pergunta. Então, a gente geralmente classifica a LMA como uma doença do idoso. Então, ela é muito mais comum no idoso. Não que ela não vá acontecer numa criança ou num jovem, mas é que ela é muito mais frequente em idosos. Inclusive, quando uma criança tem LMA, ela tende a ser mais agressiva para a criança, né? E a leucemia linfóide aguda, ela já acomete mais criança do que adultos / idosos. Então, existe essa diferença, né? Isso se dá principalmente porque, por exemplo, as crianças, elas estão em fase em que os linfócitos, eles se proliferam muito mesmo. Então, naturalmente, a criança, ela tem mais linfócito do que o adulto. Então, a chance dela vir a desenvolver uma doença como uma leucemia linfóide aguda, ela se torna mais alta do que para um paciente idoso, nesse caso. Já a leucemia mieloide aguda, ela tem modificações anteriores. A gente tem o que a gente chama de CHIP, que é uma hematopoese clonal de aspecto indeterminado, é basicamente isso, que são alterações que vão acometendo a medula óssea, no caso, a minha hematopoese, e aí aquele paciente ele já vai ter um estado pré-leucêmico, a gente chama de estado pré-leucêmico, certo? Por conta dessa hematopoese clonal. Então, a hematopoese do paciente, ela ainda funciona, mas o paciente já tem alterações nessas células, certo? Então, é muito mais comum a hematopoese clonal acontecer em idosos, pelo simples fato de que a gente envelhece e as nossas células também. Então, essas células, elas vão perdendo o mecanismo de reparo do DNA. Então, é muito mais comum que aconteça essa hematopoese clonal em idoso, e aí, consequentemente, com o acúmulo de mutações que vai ocorrendo, eu tenho o desenvolvimento da leucemia mieloide aguda. Deu para entender mais ou menos assim a situação? Amanda, eu queria agradecer, tá, por esse encontro, por ter nos cedido um pouco do seu tempo, né? Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, professora. Então, esse tempo eu sei que é muito valioso, né? Tenho certeza que o laboratório, eu sei que a gente muitas vezes não trabalha sozinho, a gente está sempre sendo ajudado. Então, agradeço também por toda a sua equipe
né, que sua equipe por trás. E eu espero que esse episódio ele tenha também expandido, né, a mente dos nossos ouvintes e também deixado eles instigados a conhecer mais sobre a área, né? A hematologia é uma área difícil, é muito difícil, é uma área bem complicada, mas é uma área muito interessante. Uma área muito, muito interessante. Né? Eu sou suspeita de falar porque eu sou apaixonada, né, por essa área. Então, assim, nem adianta me perguntar muita coisa, porque eu vou falar a melhor área que existe. Mas eu acho que é muito importante a gente falar sobre o câncer. Eu, inclusive, agradeço pelo convite, porque cada dia mais a gente vê, né? E a gente não vê só idoso hoje em dia com câncer, a gente vê muitos jovens desenvolvendo câncer. E eu não estou falando isso só na parte hematológica, eu estou falando isso no geral. Então, a gente precisa falar sobre, a gente precisa entender por que a gente ainda não tem um tratamento também que seja 100% eficaz para o câncer. Porque é muito difícil você chegar, você sendo pesquisador, chegar para uma pessoa de fora e tentar explicar para ela o que você está fazendo, e ela vai se questionar, tá, mas por que não tem tratamento ainda? Então, é muito fácil a gente chegar e tentar explicar para outro pesquisador, mas é muito difícil a gente chegar e tentar explicar para uma pessoa que não é da área, né? E fazer ela entender que a gente não tem tratamento não é porque a gente não quer, é porque é simplesmente muito difícil você mexer num câncer sem afetar as suas células, inclusive. É por isso que a quimioterapia ela é tão agressiva, né? Então é muito importante a gente falar sobre, a gente entender o porquê que a gente, em que pé que a gente está nesse processo, né? E o foco hoje tem sido muito realmente o foco em tratamento, porque é o que é mais difícil, né, em relação ao diagnóstico do câncer. Né? Então, muito obrigada pelo convite novamente. Eu que agradeço novamente. Você gostaria de deixar algum contato, alguma rede social, de onde os nossos ouvintes podem tirar alguma dúvida ou até mesmo ter interesse, né, de conhecer mais sobre a Posso deixar meu e-mail, que eu geralmente costumo responder, eu respondo rápido, então quem tiver alguma dúvida, eu posso falar? Só falar o e-mail? Pode sim, pode falar. Pronto. É amanda.moreira, com 2A no final, @ufpe.br. Então, quem tiver alguma dúvida pode me procurar no e-mail. Perfeito, eu agradeço muito. Obrigada. Então, aos nossos ouvintes, obrigado por nos acompanharem até aqui e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.